Mateus capítulo de número 28, no verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Digam todos glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite eu te peço com muito carinho que nossos ouvidos e o nosso espírito esteja cativo à tua voz e às tuas revelações, e que nós sejamos mergulhados em águas profundas, para que nós sejamos livres e libertos, meu Deus, de todo sofisma e de todas as fortalezas que nos aprisionam. Nós queremos, Pai, sermos livres para podermos alcançar a plenitude de varões, homens e mulheres perfeitos em Ti. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Digam amém. Jesus, depois de ressurreto, ele libera essa palavra na comissão para os apóstolos, para os seus discípulos. E havia não apenas os 12, mas havia uma multidão ali para se despedir dele. O interessante é que Jesus, ele começa a instruí-los em poucas palavras. Nós lemos 3 versículos. E nesses 3 versículos, Jesus, ele começa a dizer a eles: ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho dito. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma ordem, uma ordenança, é uma comissão que o Senhor entrega aos seus discípulos para que eles pudessem ir em direção a esse propósito. Então, primeiro, fazer discípulos. O nosso maior propósito, a nossa maior prioridade tem que ser fazer discípulos. E o que é um discípulo? O que é fazer um discípulo? O grande problema é que nós estamos na caminhada, nós vamos gerando pessoas parecidas conosco. Nós só podemos gerar pessoas parecidas conosco se nós nos parecemos com Jesus. E quando nós não nos parecemos com Jesus, nós não podemos gerar ninguém. Porque o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele tinha consciência de quem ele estava gerando. O apóstolo Paulo tinha consciência das pessoas que ele podia gerar no Espírito, como o próprio Timóteo, um filho espiritual, que fazia parte do ministério. O apóstolo Paulo sempre escrevendo a ele como um pai, preocupado com a vida dele, preocupado com a postura espiritual, ministerial de Timóteo, que era um jovem que carregava a mesma porção de fé que a sua avó, que a sua mãe, mas agora seu pai espiritual que o gerou, estava também gerando dentro de Timóteo a mesma capacidade, unção, o mesmo nível de posicionamento, de despertar, para que ele pudesse andar e vivenciar segundo as promessas de Deus para a vida dele. Então, o discípulo ele precisa ser gerado, e há algumas circunstâncias para realmente se gerar um discípulo. As pessoas elas se entregam ao Senhor, isso é maravilhoso e é necessário. Nós precisamos sempre nos render a Deus, entregar a nossa vida a Ele, nos render diante dEle. Mas nós precisamos entender que há uma necessidade de dia após dia nós nos parecermos com o Senhor. E como é que isso acontece? Primeiro, nós precisamos entender, se ser um discípulo é você poder andar, se parecer, é você ter a mesma característica, identidade, é você se parecer com a pessoa pela qual agora você foi gerada nela, você foi formada para se parecer com ela, porque quando nós olhamos para Gênesis, nós sabemos, criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que quando você olha para esta palavra, você pensa, somos a imagem e semelhança de Deus. Mas por que nossas atitudes diferem disso? Elas não são da mesma maneira. Se nós somos a imagem e semelhança do Senhor, porque as nossas atitudes, a nossa forma de andar, de se mover, de falar, de agir, elas são tão contrárias à de Jesus. Jesus tinha uma prioridade, uma forma de andar, Jesus tinha um senso de propósito
nós temos outro. Pensamos de uma outra maneira, andamos de uma outra maneira, fazemos, tomamos atitudes totalmente contrárias, porque basta que nós venhamos parar para andar como Jesus sempre andou sobre a terra, nos mover como Jesus se move, ter atitudes que Jesus tem, termos as palavras e as prioridades que o Senhor tem. Isso já seria muito para cada homem e cada mulher sobre a terra. A questão é que foi gerado no nosso meio que é impossível ser santo, é impossível ser perfeito. Isso é o contrário, isso é antibíblico. A Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Então ele está fazendo um convite. Sede. A palavra sede ali, a palavra vem justamente de ser, ou seja, é algo contínuo. Sede, santo como eu sou. Ele não está falando do futuro. Serás santo ou foste santo. Ele está falando sede santo. É algo constante. Você tem que perseverar. E o que é um homem santo, uma mulher santa em Deus? Não é aquele que não comete pecados. Pelo contrário, é aquela pessoa que tem em si a característica de se afastar das coisas que desagradam a Deus, mortificar a sua carne, suas vontades, e se parecer com o Senhor em suas atitudes, decisões, sua forma de andar, sua forma de se mover. É a pessoa reconhecer que a santificação na vida do homem é um objetivo. Nós temos que buscar sermos santos como santo é o nosso Deus. Amém? Segundo, perfeição. Ser um homem perfeito. A Bíblia diz: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então foi criado e foi nos ensinado, foi até nos lançado o intestino abaixo de que nós somos homens tão pecadores que nós não podemos nos parecer com o Senhor. Não podemos andar e nos mover como Ele. Não podemos nos posicionar como Ele. Não podemos vivenciar as mesmas promessas e caminharmos em direção ao propósito que Ele nos direcionou e disponibilizou para cada um de nós. Cada um de você tem um propósito de vida, uma promessa que há em você. E aí nós começamos a nos afastar desse propósito, dessa busca. Sabe por quê? Porque o lugar em que você está determina muito a vida que você tem. João capítulo de número 8, versículo 31, versículo 32. O que diz? O lugar onde você está determina muito aquilo que você vive. João 8, 31 e 32. O que está escrito? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conhecemos esse texto, e nós recitamos ele por dezenas de vezes, mas nós esquecemos que o contexto do versículo 32 é o 31, dizendo: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Queria uma coisa. Agora, o Senhor continua dizendo: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ser discípulo do Senhor não é apenas aceitar Jesus, mas é permanecer no Logos, é permanecer na sustentação que nos faz estarmos sustentados e estarmos alicerçados naquilo que tem o poder de transformar a vida do homem, a palavra. Nós vemos o mover de Deus nesse lugar. Nós vivemos a habitação do Senhor todas as vezes que estamos reunidos pela sua misericórdia, mas a palavra é responsável por nos fazer perseverar nessa manifestação de Deus diária, na glória, na presença, no amor dele. Porque senão, se nós negligenciamos a palavra, nós estamos negligenciando a sustentação da base de um homem e de uma mulher. Jesus poderia ter vindo sobre a terra, e ele poderia muito bem só ter manifestado milagres e sinais, dia e noite, mas não. Jesus passava dias e noites pregando a palavra. A geração que estava ali naquele mesmo tempo era uma geração tão faminta, porque a Bíblia diz que Jesus não falava como os fariseus, como os mestres da lei, mas ele falava como quem tem a autoridade. A palavra para o Senhor não era simplesmente uma palavra lançada, como se ele não fizesse dela a prática de vida. Não, ele estava anunciando aquilo que estava sobre ele, ou seja, estava impregnado em Cristo. Ele era o Logos, a palavra de Deus. Ele liberava sobre todos aquilo que fazia parte de si, o que fazia parte dele. Então a palavra, ela tem que ser algo tão presente sobre a minha vida,
Porque eu tenho que entender que é nela que eu sou confrontado, é nela que eu descubro, é nela que eu sou reconhecido, é nela que eu descubro as minhas limitações, sou reconhecido como o Senhor me conhece. Eu posso entender através da palavra coisas que a minha mente jamais conseguirá entender. Porque se nós entramos pela religião, a religião ela vai nos ensinar muitas revelações que ela não nos aprofundam em Deus. Pelo contrário, ela nos leva a viver uma vida aprofundadas em doutrinas humanas. Nós aprendemos o básico, nós aprendemos o que temos que fazer, como temos que fazer. Mas quando vem algo diferente, algo novo, nós nos escandalizamos, porque aquilo é duro demais para aceitarmos. É pesado demais para aceitarmos. E nós começamos a lutar contra, acreditando, não, o Senhor não está nessa forma de agir, porque afinal de contas, é distante daquilo que eu estou acostumado a ouvir. Jesus fez isso. Em toda a sua trajetória sobre a terra, ele anunciava a sua palavra, os sinais, acompanhava os prodígios, os milagres e as manifestações sobrenaturais de Deus eram como uma forma de demonstrar a todos. A palavra que vocês estão ouvindo está sendo acompanhada dos sinais, porque afinal de contas, esse é o papel e o poder da palavra de Deus. Ela nunca vem só, ela vem para trazer libertação, restauração, cura, milagre. Ela vem para poder confrontar o homem na sua vida distante de Deus. Esse é o poder da palavra. Precisamos mergulhar, buscar a palavra. Precisamos nos alicerçar na palavra, ler. Nós precisamos entender que, como eu tenho dito a você, esse é o único livro que você que você ao ler, você é lido. É a Bíblia. É o único livro. Enquanto você está lendo a palavra, ela está lendo você. Você termina de ler um texto, um capítulo, um livro da Bíblia, você para e começa a meditar entendendo, Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Você começa a descobrir que está distante de Deus. Você começa a descobrir que está andando para longe do Senhor. Ou você começa a receber do Espírito Santo a testificação que você o está agradando. Que as suas práticas o agradam. Que as suas práticas, elas são como um cheiro suave de um incenso que chega até as narinas do Senhor. Se não somos confrontados pela palavra, não tem como sermos confrontados. Porque ela é quem tem esse papel de nos confrontar. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Há um termômetro que determina. Para sermos um discípulo de Jesus, palavra, permanecer nela. O que a Bíblia diz, a respeito do que ela fala. Eu sigo e preciso viver o que a Bíblia diz a respeito de mim, a respeito da minha casa, a respeito dos meus filhos, a respeito da minha família, a respeito da empresa, a respeito das finanças, a respeito do casamento. Eu tenho que viver o que a palavra diz a respeito de tudo. Porque se eu não seguir o que a palavra está dizendo, eu vou ser influenciado por outra palavra. Sabe de uma coisa? Geralmente, quando nós falhamos em andarmos segundo a palavra, nós caímos justamente no erro em que nós temos no mundo uma prática. Se o Espírito Santo não enche nossos filhos, outros espíritos encherão. Se o Espírito Santo não tem liberdade para estar em nossas casas, outros espíritos terão. Guarde sempre algo no seu coração. Há um tempo atrás, não sei há quanto tempo, lançou-se um filme de uma, sei lá, aprendiz de bruxa, não sei como era o nome lá, mas era a Wandinha. As crianças do mundo inteiro assistindo aquilo. Algo inocente aos olhos humanos, não é? Se o Espírito Santo não enche as nossas crianças, o espírito da Wandinha vai encher. Pode ter certeza. O que é inocente aos olhos humanos tem uma intenção por trás. Sobre a terra nada é feito por acaso. As intenções sempre elas carregam algo para poder de alguma maneira interferir no caráter, interferir na justiça, interferir no propósito, interferir no desígnio dos seus filhos, meu e seu. Às vezes nós estamos tratando as coisas como se elas fossem normais, ou como se elas fossem naturais, e não é. Quando nós somos discípulos de Cristo, e nós permanecemos na palavra dele, nós sabemos que ali nós temos que perseverar.
Porque talvez você pense, mas é tão difícil seguir a palavra na sua totalidade. É verdade. Mas aí está o grande segredo. Por ser difícil para os homens, é que os homens têm que perseverar nela. Porque quando nós perseveramos em seguir a palavra, em viver a palavra, em colocar em prática a palavra, isso vai determinar que nós estamos caminhando para nos tornarmos um discípulo de Cristo Jesus. Por meio da palavra. Ainda que você olhe e pense, não, mas talvez se fosse mais simples viver, porque afinal de contas, se eu for levar a palavra ao pé da letra, eu deixo de viver. E é justamente essa a intenção da palavra. Que nós venhamos de deixar de viver para nós mesmos, para nossas vontades, as nossas práticas, o nosso estilo de vida. Porque se é para conhecer o Senhor e viver as mesmas práticas de antes, por que conhecer a Deus? Que sentido faz? O mundo já tem essa prática. As pessoas que elas são entregues à natureza caída, à maldade, às trevas, as práticas delas são todas conhecidas. Amantes de si mesmos, homens que odeiam seus pais, pessoas que matam por nada, pessoas que carregam em seus corações toneladas e toneladas de ódio e raiva, pessoas que vivem na prática da injustiça, pessoas que vivem na prática do adultério, pessoas que vivem na prática de uma vida totalmente distante do Senhor, prostituindo-se com espíritos malignos, com espíritos caídos, e esse estilo de vida vai gerando nas pessoas serem conhecidas. Por quê? Porque é uma prática terrena, é uma prática caída. Desde a queda do homem até os dias de hoje, essa é a prática em que os homens nem precisam fazer esforço para aprender, porque já está na natureza caída do homem. Suas práticas já tendem a se inclinar para essas quedas humanas, para essas práticas humanas. E quando você conhece a palavra vai libertando a mim, a você, a meu amém. A palavra vai restaurando a mim, a você, para que nós possamos ser conduzidos de novo ao lugar da presença, aonde ali seremos restaurados, transformados, libertos pelo Senhor. A palavra tem esse poder. Por isso que o diabo luta tanto, para você não ter tempo para ler a Bíblia, para você não ter tempo para orar, para você não ter tempo de se render, lutar contra si mesmo. Guarde esse versículo para você, ele mudou minha vida. O apóstolo Paulo escrevendo, eu esmurro meu corpo e o levo à escravidão. Eu entendi um dia que eu poderia também fazer tal coisa, eu poderia escravizar, esmurrar o meu corpo, porque as vontades dele, as vontades da carne, são totalmente contrárias à vontade do Espírito. O seu espírito anela a oração, sua carne não. Seu espírito anela buscar o Senhor e ler a palavra, sua carne não. E eu provo isso para você. 3 minutos com a Bíblia aberta, a primeira coisa que vem, sono. Sim ou não? Sono. E é pesado. Se o olho fecha, você não tem controle dele. Ou seja, não duvide de que isso é uma prática das trevas. Para que você não leia. Para que você não tenha acesso ao conhecimento que está na palavra, à revelação que está na palavra. Oração. Você corre uma maratona, mas se ajoelha para orar. 2 minutos depois, é cansado, a coluna, é o joelho, é a cabeça. Dá dor até onde não existe dor. A pessoa sente dor até no coração. Uma vez, não me lembro quem, não sei se foi minha sogra, não sei quem foi, e chegou no médico e disse assim, doutor, eu estou sentindo dor no coração. O médico disse assim, no dia que você sentir dor no coração, já morreu, o coração não pode sentir dor. Então, nós sentimos dor até onde não existe, como uma forma do diabo agir para nos impedir de estar diante do Senhor, no lugar da presença, entregue, rendido diante dele. Então todas essas são ações das trevas para nos paralisar na caminhada. Por quê? Porque automaticamente já está dentro de nós. Essa natureza caída, essa natureza de não ter tempo, não ter renúncia, não ter busca, não desejar, já está dentro do homem. Nós temos que lutar ao contrário. Nós temos que buscar, Senhor, eu preciso te encontrar, eu preciso me render, eu preciso ser livre, eu preciso ser liberto, eu preciso ser restaurado, eu preciso perseverar em oração, buscar, eu preciso me entregar a ti. Tem que ser uma prática em nós constante, diária, em nossas vidas. E mais uma vez eu digo a você, não é algo fácil. Não pense você que é algo que simplesmente você vai iniciar do dia para a noite. Mas tem um preço muito alto a se pagar. Tem uma renúncia muito grande a se fazer. Abra mão de si mesmo. Esqueça o passado. O apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para
o alvo, e o meu alvo é Cristo. Prossiga para o alvo. Abra mão das coisas que já te aconteceram ontem, hoje, agora, há 10 minutos atrás. Abra mão disso, deixe isso para trás. Perdoe quem precisa ser perdoado. Deixe que o Senhor venha restaurar você, para que você ande e avance segundo o propósito que Ele tem para a tua vida. Você tem ouvido todos os dias, nós estamos nos últimos dias da terra. Está chegando a hora do arrebatamento. Maranata. E como o Senhor vai nos encontrar? Como nós seremos encontrados? Será que homens e mulheres que perseveram em Deus? Ou será que aqueles que vêm na igreja, visitam a igreja, ou frequentam uma igreja, ou são membros de uma igreja, mas estão ali, mas não, fora dali, não tem força para poder se posicionar, para entender que as guerras contra a sua vida e a minha vida são contínuas, diárias, elas não param. Todos os dias o inimigo tem feito de alguma maneira, criado alguma forma para poder afastar você de Deus, para poder afastar você de estar prostrado diante do Senhor, diante dos pés de Cristo, buscando o Senhor. Todos os dias existe uma guerra no mundo espiritual que tem buscado nos afastar do Senhor. E nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos render, nós precisamos buscar a face dele, até que nós venhamos ser encontrados nele. Então todo aquele que perseverar na palavra, esse se tornará discípulo de Cristo Jesus. Não existe uma outra maneira. Não existe outra. Se você está num lugar onde não incentive você a orar e ler a Bíblia, tem algum problema. Nós precisamos, como líderes, como aqueles que foram levantados pelo Senhor, incentivar você. Leia, ore, busque. O Senhor tem muito a te entregar nas madrugadas. O Senhor tem muito a te entregar na sua casa, no seu quarto de oração, no seu quarto de guerra, na sua busca incessante e constante por Ele, tem muito a te entregar. A sua forma aqui dentro, ela fala muito a respeito de como você é fora daqui. Você sabe, você conhece um homem de oração. Você conhece uma mulher de oração. O espírito dela fala. Diga bem alto, o espírito de um homem fala por ele. A Bíblia diz que os filhos de um judeu chamado Seva estavam expulsando o demônio, entraram numa casa. Havia um homem ali possesso de um espírito imundo. E eles olharam e disseram assim: nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o espírito, através da boca daquele homem, olha e diz assim: eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês são quem? E avançaram em cima daquele homem, daqueles homens. E a Bíblia diz que feridos e desnudos saíram de lá. Por quê? Porque não eram conhecidos. O espírito deles não tinha testemunho nenhum nas dimensões do espírito. Os demônios não sabiam quem eram. As trevas, o inferno não conhecia quem eram aqueles homens. Por quê? Porque eles não tinham vida com Deus, não tinham vida de oração. Eles estavam tentando expulsar um demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Eles nem conheciam quem era Jesus. Nunca tinham tido uma experiência com o Senhor. Essa é uma prática muito comum no dia de hoje. Os homens querem se utilizar do nome de Jesus sem serem conhecidos pelo Senhor. É daí que você vê muitas pessoas realizarem milagres, sinais. Você olha e fica: meu Deus, como isso é possível? Sim, a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Uma pessoa no nome de Jesus, aonde há todo o poder, porque naquele dia nós entenderemos e reconheceremos que o Senhor vai cobrar de nós a forma como nós nos posicionamos diante do Senhor sobre a terra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, no nome de Jesus, há poder. Os demônios temem e tremem. E eles sabem dessa autoridade. Só que tem um detalhe. Uma pessoa pode expulsar demônios, curar enfermos, e ela não ser conhecida pelo Senhor. Aí está o grande problema. O grande problema é que essas pessoas, elas vão ser bem-sucedidas. Elas terão ministérios conhecidos. Elas terão regalias sobre a terra. Mas elas não serão conhecidas pelo Senhor. Então eu digo a você, o seu espírito fala muito mais do que você imagina. Você sabe o que está do lado de um homem ungido. Você sabe o que está do lado de um homem que lê a palavra. Não pela letra, mas pela revelação do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Lembre-se sempre de uma coisa. A Bíblia diz que quando Moisés desce do templo, desce do monte, com as tábuas da lei, e ele chega diante do arraial, todos estavam adorando um bezerro de ouro. Moisés chama os líderes, os príncipes de cada uma das tribos, chama Josué e Caleb e diz, a partir de agora eles terão que tomar uma decisão, ou servem ao Senhor ou não. Naquele dia, a Bíblia diz que caíram 3.000 mortos. 3.000 mortos. Quando a letra foi dada, 3.000 foram mortos por causa da rebelião. Aí você vai para Atos, capítulo de número 2. O apóstolo Paulo, debaixo da revelação do Espírito, ele começa a pregar o Evangelho. E ao pregar o Evangelho, a Bíblia diz que mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. A letra, quando foi dada pela rebelião dos homens, matou 3.000. Mas a revelação do Espírito, quando foi liberada, salvou 3.000 vidas. A letra mata, mas o Espírito vivifica o homem. O homem pode viver preso a vida toda no banco de uma igreja. Se ele não lê a palavra, ele está preso. Se ele não ora, ele está preso. Preso nas suas próprias ignomínias, seus desejos, suas vontades. E você vê as pessoas que menos oram, que menos estudam a palavra na sua revelação. Eu não estou falando de letra, não estou falando de estudar para poder debater e discutir. São as que mais estão posicionadas para brigarem. Elas querem brigar, elas querem confrontar, elas querem acreditar que elas são melhores porque elas têm anos na igreja ou de ministério. O Espírito vai vivificar o espírito do homem. Vai fazer com que ele tenha prioridades que são as prioridades do Senhor. Um discípulo de Cristo Jesus, ele tem as prioridades de Jesus. Um discípulo de Cristo Jesus, ele renuncia para poder viver Jesus. O discípulo de Jesus, ele se assenta aos pés de Cristo para poder ouvi-lo. Um discípulo de Cristo Jesus, ele deixa de viver para si mesmo. Ele deixa de viver suas vontades. Ele deixa de viver seus desejos. Ele deixa de viver aquilo que ele... Queridos, guarde algo no seu coração. Mais uma vez, eu falo para você com muito carinho e amor. Não se iluda. A instituição, o templo onde nós nos reunimos para adorar, é apenas uma extensão da nossa vida em Deus. É apenas uma extensão. Não se iluda, não caia naquela de dizer, você veio, bateu o seu ponto hoje, glória a Deus, a partir de agora não se preocupe mais, você tem um mês todinho de crédito. Não é assim. Tem que estar todos os dias posicionado, entendendo, Senhor, ontem eu tive que vencer um urso e um leão, hoje tem outro. Ontem eu tive que vencer uma guerra, hoje tem outra. Ontem havia uma arma que o Senhor me disponibilizou para poder lutar. Hoje tem outra que o Senhor deseja me entregar. Todos os dias tem uma guerra constante que nós precisamos viver. Todos os dias. Tem dia que você está atribulado no trabalho. No outro dia acontece alguma briga em casa. Sim ou não? Um dia é um filho, é uma notícia. Um dia é um primo de 10º grau que traz uma notícia que te deixa fora de si. Então todos os dias nós temos uma guerra. Todos os dias nós temos que entender que temos que estar posicionado para podermos vivenciar aquilo que está vindo contra nós, nos contra-atacando, como o apóstolo Pedro diz. O diabo está como um leão ao nosso derredor, buscando alguém para que ele possa tragar. Você tem noção do que é isso? Se ele está ao nosso derredor, existe alguém ao nosso redor. Agora, esse que está ao nosso redor, nós desonramos. Nós não nos entregamos a ele. Nós não buscamos a sua presença. Nós não buscamos a sua face. Nós não buscamos nos parecer com ele, andar como ele, nos mover como ele. Chegará um momento em que esse que está ao nosso derredor vai conseguir acesso para poder devorar. A igreja precisa acordar, precisa se despertar. Ela precisa reconhecer e entender. Afinal de contas, ela está se rendendo aos pés de Cristo? Sim, sim.
Então ela precisa perseverar diariamente para se parecer com Ele. A sua palavra, perseverar na sua palavra. Viva a palavra do Senhor. Viva a palavra de Deus. O que ela fala a respeito de você? O que ela fala a respeito dos teus filhos? O que ela fala a respeito da tua empresa? O que ela fala a respeito do teu casamento? É isso que você tem que viver. Qualquer outra palavra fora disso é anátema. Não serve para mim e para você. Amém ou não amém? As pessoas estão crendo e estão vivendo mais as palavras das trevas do que a palavra de Deus. Você vê as pessoas se preocupar, meu Deus, tem uma crise muito grande no mundo. Tá, mas o que a palavra diz? Se ouvirdes atentamente a palavra do Senhor teu Deus e obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Teus inimigos virão por um caminho e sairão, correrão, fugirão por 7. Mas nós ouvimos as notícias do mundo e nós começamos a ficar desesperados. E o que a palavra diz? Se ela fala o contrário de tudo que o mundo está falando, creia na palavra. Creia na palavra, porque ela vai determinar se você está sendo estruturado para se tornar um discípulo de Cristo Jesus. A palavra. Não se apavore, mas realmente nós temos as palavras desses últimos dias que o Senhor tem entregue aos seus servos, profetas, anunciando que os últimos dias, eles são de dores, de sofrimentos, crises financeiras, crises mundiais, que ainda não chegou sobre o Brasil com a sua potência, mas que já estão causando estrago em muitas nações da terra. E aí, naquele dia, como nós vamos lidar com tudo isso? Lembre-se sempre, o trigo e o joio estão no mesmo lugar, crescendo juntos para o dia da colheita. Aí é naquele dia que você vai ver que o joio, ele esteve junto, cresceu, andou, se desenvolveu, comeu do mesmo alimento, só que tem um detalhe, o trigo ele sustenta-se em todas as dores, as dificuldades. Agora o joio não. Ele só se parece, mas ele não é. Nesses últimos dias, nós temos que começar a ter a nossa mente totalmente arrancada das prisões, dos seus fismas, das fortalezas, para que nós possamos viver nas dimensões do fogo do Espírito. Diga glória a Deus. Tem muitas coisas em nós. Um dia eu fui estudar sobre fortalezas. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre as fortalezas da mente, eu fui mergulhar nisso e entender, Senhor, o que são essas fortalezas? Eu já disse isso aqui, eu vou repetir mais uma vez. Na época medieval, os grandes reis, eles construíam fortalezas. E essas fortalezas, elas eram grandiosas, que muitas das vezes se levava anos e anos e décadas para serem construídas. Então aqueles reis morriam e os seus filhos davam continuidade a essas fortalezas. Existem muitas fortalezas que os seus filhos nem conseguiam terminar de construí-las, porque eram tão grandiosas. Há muitas fortalezas na mente da humanidade hoje, de homens e mulheres, crianças, que não foi elas que geraram aquilo, vieram dos seus pais. Elas só estão oprimidas debaixo daquilo. Há uma opressão nessas fortalezas que aprisionam a mente desses homens, dessas mulheres, para que eles não sejam livres para poder vivenciar aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Comece a entender que a palavra, ela veio justamente para quebrar e anular os sofismas, que são as prisões da ignorância, e também as fortalezas da mente. Tem muitas pessoas que você vai lidar com elas, e você vai ter que amá-las, porque são fortalezas que estão lá na mente. Você olha para essa pessoa, e você vê que o posicionamento e a postura dela é algo de ingratidão. Ela não consegue demonstrar amor. Ela não consegue demonstrar que ela tem afeto por ninguém. São fortalezas. Estão lá na mente. Aprenda a amar essas pessoas. Elas precisam do amor de Cristo Jesus. Ah, mas já são anos. Não tem problema. Essas fortalezas vão permanecer até o dia em que ela tiver um encontro verdadeiro com o Senhor. Esse dia elas serão transformadas. Porque o Senhor, Ele destrói essas fortalezas dos homens. Às vezes nós queremos, queridos, é uma realidade, nós queremos tratar as pessoas da forma como elas nos tratam. Pelo amor de Deus, você está dando amor às pessoas, você está cuidando delas, e ainda assim,
Elas estão levantando a voz para você, prejudicando você, falando contra você, falando pelas tuas costas, se levantando contra a tua vida. São fortalezas malignas na mente dessa pessoa. Ame ela. O apóstolo Tiago vai falar sobre as brasas vivas, sobre a cabeça de alguém. Sabe o que isso significa? A pessoa está lá falando mal de você, e você está amando ela, lançando brasas vivas sobre a cabeça dela. A pessoa está lá apunhalando você pelas costas, difamando você, levantando falso testemunho contra a sua vida. Ame, lance sobre ela brasas vivas sobre a cabeça dela. É ser oposto, é ser diferente. Nós somos sobre a terra o sal e a luz do mundo. Precisamos ser diferentes. Pastor, mas não é fácil. Lógico que não é. Por isso que nós precisamos dos batismos. Batismo de amor. Batismo de renúncia. É quando você está lá entendendo. Olhe para Estevão. Estevão está lá sendo apedrejado. Qual é a palavra de Estevão? Senhor, perdoa-os, pois eles não estão fazendo isso, Pai, pela consciência, é ignorância. Senhor, perdoa eles. Tem que ter muito de Cristo em si, para você perdoar os teus inimigos. O que Jesus disse? Orai pelo que você persegue e amai os vossos inimigos. É fácil? Não. Orar pelos que estão te perseguindo até é. Mas amar pelos que estão... orar pelos que vos perseguem e amar os vossos inimigos. Aí não é. Mas isso fala muito sobre em que lugar você está em Jesus. Pastor, eu estou em Jesus no lugar onde o meu coração se parece com o dele. Então nós vamos entender uma coisa. Se o primeiro papel de um discípulo é aonde ele está, ele precisa estar na palavra. O segundo é renúncia. Lucas capítulo de número 6, no verso 33. Lucas capítulo de número 6, no verso 33. Veja o que está escrito. A Bíblia vai dizer mais uma característica de um discípulo. 14, tá? Lucas 14, 33. Da mesma forma, Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Renúncia. A prática da renúncia. Diga bem alto assim. A renúncia, ela tem 2 pilares. Um deles de decretos. E o outro de apoderamento. Quando você renuncia, você está justamente decretando sobre a terra. Você está liberando decretos sobre a terra, que a partir de agora suas vontades não prevalecerão mais. Você deseja viver a vontade do teu Senhor, do teu mestre, daquele que criou você. Agora você abre mão de tudo aquilo que um dia você buscou, de tudo aquilo que um dia você teve como benefícios para a sua vida, de glória para a sua vida, para poder justamente viver a glória daquele que te chamou. Então, a renúncia, ela traz decretos. A renúncia, ela traz que você tome posse, que você se apodere daquilo que o Senhor tem para os que renunciam à sua própria vida. Quando nós olhamos para os discípulos, nós precisamos entender que o interessante é que, se você for olhar para cada um deles, o chamado deles é algo que a sensação que nós temos é: os discípulos não tinham nada para fazer, passou Jesus, os chamou e eles foram. Não. Eles tinham suas ocupações, eles tinham sua vida, eles tinham suas famílias, suas casas, mas eles renunciaram a tudo isso por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Você vai ver que Levi, que é Mateus, estava na coletoria, numa vida estabilizada, humanamente falando. Ele cobrava o que ele queria, era um cobrador de impostos, publicano, odiado pelos judeus, mas ele estava lá. E aí de repente Jesus passa e diz: Levi, segue-me.
Ele larga tudo, na hora, imediatamente, e segue Jesus. Jesus empresta o barco de Pedro, André, e aí de repente, anunciando o evangelho, ele diz: segue-me. Eles largaram e seguiram Jesus. Chega diante de Zebedeu com seus filhos, Tiago e João, e diz: segue-me. E eles deixam seu pai e vão seguir a Jesus. Em troca de quê? Jesus não ofereceu a eles nada. Jesus simplesmente olha para Pedro e diz assim: de hoje em diante farei de ti pescador de homens. Imagine você ouvindo isso. Imagine você ouvindo isso. Você está lá na sua empresa, e aí a sua empresa é uma imobiliária. Não. Uma construtora. Você constrói casas, constrói apartamento e vende. Aí você está lá muito feliz, muito bem sucedido. Jesus passa por você e diz: larga tudo e me segue, que de hoje em diante eu farei de ti um construtor de discípulos, de almas. Você não vai entender nada. Imagina o que é para João e Tiago ouvir, para Pedro e André ouvir de Jesus: de hoje em diante farei de você um pescador de almas. São questionamentos que nós não fazemos. Mas hoje, lendo, sabemos o que significa. Mas naquela época, para eles, era uma renúncia. Era olhar, abrir mão e dizer assim: uau, alguma coisa tem que está nos atraindo para seguir a esse homem. Há alguma coisa nele que está nos levando, não é a promessa. Ele não está nos prometendo dinheiro, ele não está nos prometendo casa, ele não está nos prometendo bens, ele não está nos prometendo nada, mas tem algo nele que nos atrai para ele. Tem algo em Jesus que atrai você para abrir mão das suas vontades, para abrir mão dos seus desejos, para abrir mão daquilo que você sonha um dia. Há algo em Jesus que faz isso. Jesus faz isso. Ele é especialista em atrair os homens para ele, atrair as mulheres para ele, para estarem nele. Ele é especialista em fazer isso. Jesus faz isso, é maravilhoso. É por isso que quando você vê Jesus dizendo assim: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Pedro se levanta e diz assim: mestre, e quanto a nós largamos tudo para estar com o Senhor. Talvez Pedro estava andando com Jesus, mas com essa dúvida: nós largamos um empreendimento, um barco, o dinheiro e a família, em troca de quê? Aí quando Jesus fala sobre isso, eles: e quanto a nós que largamos tudo? Aí Jesus diz: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, terras, bens, por amor a mim, que não receba ainda nesta terra 100 vezes mais a eternidade, a vida eterna. Talvez respondeu nessa hora a dúvida de Pedro sobre a renúncia. Então, ser um discípulo de Jesus é aprender a renunciar. Ser um discípulo de Jesus é aprender a abrir mão. Mais uma vez eu digo para você: é fácil? Não é. Não é fácil. Por quê? Porque tem um preço muito alto. E quando nós falamos de renúncia, entenda uma coisa: cada um de nós temos uma específica. Talvez a sua renúncia não é do seu irmão ao lado. Talvez a sua renúncia não é a minha. Mas cada um de nós temos uma. Renúncia é essa que precisa ser feita. E aí, talvez até hoje você esteja esperando que essa renúncia seja feita por Deus em você. Não. Essa renúncia, ela parte de mim e de você. Porque você é ministrado no Espírito, você recebe fogo, você recebe poder, você recebe unção, você recebe libertação, você recebe milagre, você recebe cura, você recebe partição. Tudo isso vem para fortalecer o teu espírito, para decidir que essa renúncia será feita hoje por você. Amém ou não amém? Queridos, se você levar em consideração suas vontades, entenda uma coisa: ela nunca vai te deixar. Sempre vai estar lá. No dia que você decidir renunciar tudo por amor a Jesus, ela está lá, a vontade da carne, dizendo para você: não vale a pena. Você vai sofrer, vai passar por dores, dificuldades. É por isso que todas as vezes que eu estou fazendo apelo aqui, o que eu digo? Se você aceitar Jesus, se você se reconciliar, se entregar ao Senhor, as dores não vão acabar, as dificuldades não vão acabar. Pelo contrário, elas vão ser maiores ainda. Porque a vida do crente é assim. Se estão prometendo você e te chamando para aceitar Jesus, dizendo que a tua vida vai melhorar, estão mentindo para você. Não melhora não.
as dores, dificuldades, problemas. Só que tem uma diferença: o Senhor está contigo. Ele está com você na caminhada. Ele está te guardando. Ele está te protegendo. Os anjos estão trabalhando a teu favor. As dores, queridos, um homem que busca que as dores desapareçam, as tribulações, a dificuldade da sua vida, é um homem que está buscando morrer. Sabia disso? Porque elas só vão acabar naquele dia, quando o Senhor voltar para mim e para você. Lá não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter sofrimento, não vai ter suor, não vai ter calor, não vai ter frio, não vai ter fome, nada disso. Então, se você está dizendo, Senhor, tira todas as dores, dificuldades, todos os problemas, você está pedindo para morrer. Tem alguém aqui que está pedindo isso aí? Vixe, pelo silêncio, você está orando uma oração ilegal, que você nem sabe. Nunca peça isso para Deus. Pelo contrário, Senhor, esteja comigo no dia mau. Me sustenta na dificuldade. Me sustenta nas tribulações. Me sustenta nas acusações. Me sustenta, Pai, nesse dia, esteja ao meu lado, pois eu passarei, diz a palavra do Senhor. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Pelas águas, não te afogarás. A promessa é, Ele vai estar comigo e com você. Seja pelo fogo, seja pelas águas. Os homens estão andando para longe de Deus, achando que é a melhor maneira de lidar com os seus problemas, as suas dificuldades, as suas dores. Não faça isso, pelo amor de Deus. Seja atraído, Senhor. Se renda diante dEle. Você vai ter dificuldade de oração. Você vai ter dificuldade para ler a palavra. Isso pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Isso pode levar até anos. É uma dificuldade. Você vai ter. Mas se você romper de glória em glória, se você avançar, perseverar, se você permitir com que o Senhor seja aquele que te conduz, que te direciona, chegará a hora e o momento em que literalmente você alcançará o nível que Deus tem para essa geração. É um nível de glória, um nível de santificação, um nível em que essa geração precisa tomar posse de uma vez por todas, para que ela seja sustentada no dia mau. Está muito perto de acontecer, mas muito perto mesmo. Você vê. Se os homens precisam entender aonde eles precisam estar, na palavra, o que eles precisam renunciar às suas próprias vidas, tudo. Hoje o Espírito Santo te levará para que você entenda o que há de necessidade em mim e você para a renúncia. Cada um de nós temos uma, 2, 10, 20, temos uma. Renuncie. Pastor, eu já renunciei. Eu já não bebo mais, já não fumo mais, já não uso mais drogas, já não me prostituo mais, já não faço mais nada disso. Você acha que Jesus morreu na cruz para isso apenas? Será que não tem algo a mais? Será que Ele não quer que você renuncie coisas que hoje você acredita que são supérfluas, não tem muita interferência, mas que estão atrapalhando no teu progresso para com o Senhor? Será que não há promessas retidas no mundo espiritual que ainda não foram liberadas para mim e para você por causa desses detalhes pequenos que você não leva em consideração? Será que você não consegue olhar e entender que as práticas de qualquer coisa sobre a terra geram colheitas? Porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Nós seremos julgados, como aprendemos na quarta-feira, pelas nossas palavras. Pelas palavras seremos condenados, mas por ela também seremos justificados. Guarde seus lábios de falar aquilo que vai trazer condenação para a tua vida. São pequenas coisas, queridos. Infelizmente, nós criamos que o homem, ele tem apenas os pecados conhecidos. Prostituição, drogas, bebidas, e por aí vai. Aí a gente cita esses e esquece. Existem pecados que eu e você cometemos, que ninguém ensina nas igrejas que é pecado. Vou citar um para você. Você sabia? Não orar é pecado. Porque toda desobediência é pecado. E Jesus disse, quando orardes. Não disse se orardes. Então, se eu não oro, eu estou pecando. A Bíblia diz, medita na palavra de dia e de noite. Se eu não medito na palavra, eu estou pecando. Coisas que eu e você nem sequer levamos em consideração. Pensamos, não, eu vou orar se der. Quando der, eu oro. Quando der, eu vou orar, vou buscar, vou ler a Bíblia, eu vou me santificar, eu vou me entregar, quando der.
Glória a Deus que o Senhor não age quando der. Já pensou? Senhor, quando der eu oro. Pois bem, quando der eu vou falar contigo. Não. Se você se prostrar para buscar a face do Senhor, o Senhor está pronto para te responder. Agora, você decide quando vai orar e o Senhor decide quando vai responder. Então a sua oração pode chegar depois de 21 dias, a resposta. Como ela pode levar 1 ano, como ela pode levar 2, como ela pode levar 10, como pode levar 10 minutos. Quem define isso? O nível de resposta que você busca hoje em Deus, qual é? Senhor, por que tantos problemas, tantas dificuldades, tantas dores? Por que, meu Pai, tanta coisa acontece na minha vida? Por quê? A pergunta não pode ser essa mais. A pergunta tem que mudar. Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar com tanta coisa e eu não estou aprendendo? Porque você vai ver que tem pessoas que elas erram nas mesmas coisas sempre. É ou não é? É os mesmos ciclos sempre. Elas tomam as mesmas decisões sempre. Elas fazem e praticam as mesmas coisas sempre. Aí estamos no meio do ano. Meio do ano já? Ainda não, né? É julho? Julho que faz meio do ano? Não, junho, tá certo, meio do ano, 6, né? Aí daqui mais 5 meses começam as listas das renúncias. Esse ano de 2027, eu irei orar mais. Irei ler toda a Bíblia. Eu irei trabalhar para o Senhor. Eu irei pagar minhas dívidas. Eu irei... Aí nós começamos. Aí vira 27, 28, 29, nada. Por quê? Porque faltou renúncia de verdade. E a renúncia de verdade é literalmente... Eu vou fazer uma ilustração para você. A verdadeira renúncia no mundo espiritual é quando você toma uma decisão de uma vez por todas. Todos nós temos uma veste no mundo espiritual. E essa veste no mundo espiritual, ela fala muito por mim e por você. Então, quando você está vestido, isso aqui é a sua veste. Amém ou não amém? Não vou tirar não. Quando você está vestido, isso aqui é a sua veste. Amém? Então você tem a sua veste no mundo espiritual. A renúncia é quando você decide se dispor dela. Se despir dela. Você não quer mais. Agora, você está abrindo mão, você não quer mais. Então, quando você faz isso, automaticamente você está tirando de sobre você algo, um peso, ou alguma coisa que você tem como benefício para a tua vida. Você ralou muito, você correu atrás, você buscou para alcançar tal coisa. Só que talvez isso esteja atrapalhando você na tua caminhada. Esteja atrapalhando você no seu propósito, no processo de Deus para você. O que você precisa fazer? Abrir mão. Às vezes nós olhamos para bens, estamos só apegados naquilo. A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Quando você vê que aquela roupa mundana já não tem mais, estou falando de algo espiritual, já não pode mais ter o seu coração, você tem que se despir dela, abrir mão, renuncia a isso. Por quê? Porque se você renuncia, agora você está dizendo, Senhor, eu quero vestes novas, eu quero que o Senhor me revista, eu quero que o Senhor agora traga sobre mim aquilo que não vai ter o peso que essas roupas do mundo trouxeram para a minha vida. Então, se você está apegado a algo, comece a entender, talvez isso aqui tenha no meu coração, é hora de me separar disso, abrir mão disso, é hora de literalmente entender que isso não pode ter mais a mim de jeito nenhum.